Federal do Paraná. Fez aprimoramento em clínica cirúrgica e oncologia no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná e na Universidade Estadual de Michigan. É mestre e doutor em cirurgia veterinária com ênfase em área de oncologia pela Unesp Jaboticabal e também fez seu pós-doutorado na mesma universidade. Ele é professor de cirurgia no Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária na Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus Jaboticabal. É coautor do livro de quimioterapia antineoplásica em cães e gatos e do livro de oncologia em cães e gatos. Tem experiência na área de oncologia e cirurgia veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas: neoplasia mamária, quimioterapia antineoplásica e uso de inibidores da ciclooxigenase 2 no tratamento do câncer. Pode iniciar a sua palestra, doutor. Muito obrigada. Ok, obrigado, Andressa. Uma boa noite a todos os presentes. Estou muito feliz, muito alegre de ter recebido esse convite, poder participar, né, contribuindo com esse tema sobre neoplasias pulmonares, né, para o grupo de estudos em cirurgia e oncologia da UFPR, né. Só tenho a agradecer, né. Queria, como a Andressa comentou, sou filho da UFPR, devo a minha formação, né, minha profissão a essa universidade, a qual tenho um carinho imenso, né, e toda a minha paixão por oncologia surgiu dentro da UFPR, dentro do Hospital Veterinário aí do campus de Curitiba. Então, estar tendo essa oportunidade, para mim, é memorável. Só tenho a agradecer pelo convite, né, e pela presença de todos vocês. Meu muito obrigado. Vamos, então, nesse momento, falar um pouquinho sobre neoplasias pulmonares. Procurei deixar o conteúdo bastante prático, né, e mostrando algumas coisas que nós realizamos no dia a dia, no serviço de oncologia existente, né, no Hospital Veterinário da Unesp, campus Jaboticabal, onde eu atuo. Fiz a minha pós-graduação aqui, mestrado, doutorado, e estou desde 2011, né, como docente do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária aqui de Jaboticabal. Então, me permitam, nesse momento, compartilhar a palestra com vocês. Ué, agora resolveu não aparecer. Deixa eu só um minutinho, deixa eu reabrir ela novamente. Estava certo. Às vezes acontece isso. Ainda não deu certo, só mais um minutinho. Às vezes o Google Meet apresenta isso. É um tipo de um bug, mas vou fechar o PowerPoint, estou abrindo ele novamente, porque na hora que eu vou compartilhar, ele acaba não aparecendo a palestra, mas vai dar certo, só um pouquinho de paciência, por favor. Sem problemas, professor, fique tranquilo. Agora vai dar certo. Ótimo. Só me deem um feedback. Todos estão já vendo a palestra no computador? Sim, tá tudo doutor. certo? Sim. Sim? Então tá bom. Bom, como eu disse inicialmente, né, quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, né, sou muito grato a essa universidade que me proporcionou, né, o título de médico veterinário. Me formei na UFPR em 2002, depois, né, caí no mundo, literalmente dizendo, né, vim fazer a pós-graduação em Jaboticabal, mestrado, doutorado, o qual acabei em 2007. Na sequência, comecei a trabalhar, fui docente na Unifran, uma universidade particular no interior aqui de São Paulo, na cidade de Franca,
né? Na sequência, prestei um concurso para dar aula na UFT, Universidade Federal Tocantins, né? O qual, então, nesse local fui docente por 3 anos. E em 2011, como eu disse a vocês, tive a oportunidade de ingressar aqui em Jaboticabal e venho trabalhando desde 2011 até os dias atuais. Mas, com certeza, tudo começou na UFPR, né, e principalmente a minha paixão pela oncologia. Me permitam contar um pouquinho dessa história, mas quando eu ingressei na faculdade, meu grande sonho era trabalhar com produção animal, né, principalmente bovinocultura de corte. Tanto é que nos 2 primeiros anos da universidade, todos os cursos que eu fiz, palestras que eu assisti, eram relacionados à parte de produção, bovinocultura de corte, ovinocultura, né? Era um grande fã do professor Paulo Rossi, me imaginava já no futuro trabalhando numa fazenda, curtindo a boiada, né? Sentado numa cadeira de balanço, curtindo os bois pastarem na frente da casa da fazenda, mas isso acabou mudando, né? Na verdade, deu um nó na minha cabeça quando eu descobri a técnica cirúrgica, eu descobri as disciplinas de cirurgia e, principalmente, quando eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira iniciação científica aí na UFPR, né, sou grato ao CNPq por ter essa bolsa de iniciação científica na época, né, e grato ao Hospital Veterinário aí da UFPR que me proporcionou isso, né, e é claro, tem uma pessoa por trás de tudo isso, que é a professora Sueli Rodaski, já docente aposentada aí da UFPR, mas era docente na área de cirurgia e também atuava na área de oncologia, e eu fui um dos orientados dela. E foi a partir dessa iniciação, isso aconteceu em 1999, que eu acabei mudando completamente meus sonhos, né, daquela época, e me enveredei pela área, pela especialização, então, pela essa área da oncologia. E venho desde 1999, ou seja, fazem 21 anos, que venho praticamente trabalhando de forma exclusiva com oncologia veterinária, né? Fui bolsista de iniciação durante 3 anos consecutivos e cada ano que passava, né, minha paixão, minha vontade de trabalhar nessa especialidade aumentava mais. Mas quero reforçar aqui meu agradecimento ao UFPR, ao hospital, bem como também a professora Sueli Rodaski, que me ensinou muito de cirurgia e essa paixão pela área da oncologia veterinária. Tivemos, inclusive, a oportunidade de escrever alguns trabalhos, né? Um deles é o livro de quimioterapia antineoplásica em cães e gatos, né? O qual hoje está com a edição esgotada, mas foi impresso, né, 3 vezes. E também com a professora Sueli Rodaski, eu tive a oportunidade de escrever a primeira edição do livro Oncologia em Cães e Gatos. Então, como disse, uma grande admiração pelo trabalho e pela competência da professora Sueli. E tudo isso, né, resultou já em inúmeros frutos, né, em outros livros publicados. Um deles acabou de sair, foi lançado há poucas semanas, lançado na Espanha, né, por uma editora espanhola. Então, esse livro vai ser comercializado tanto na Espanha como também em países da América Latina. É o primeiro livro internacional que eu estou tendo a oportunidade de participar, de escrever, né, dividir isso com um oncologista argentino, professor Martim Soberano. Então, esse livro hoje, esse trabalho, me enche de alegria, porque também tive a oportunidade de contar com a ajuda, com a colaboração de inúmeros brasileiros, né? Como vocês podem observar,
na lista de colaboradores, tem vários brasileiros participando, né, que participaram na confecção desse material, inicialmente, então, em língua espanhola, depois, possivelmente, em língua inglesa, e ainda esse ano nós teremos também esse conteúdo, esse material sendo lançado aqui no Brasil. E mostra que hoje, no nosso país, né, tem várias pessoas que se dedicam à oncologia, e felizmente a oncologia veterinária cresceu muito nos últimos anos. Quando eu comecei lá em 99, atendíamos ainda alguns tutores, em algumas situações o câncer muitas vezes era sinônimo de morte, sinônimo de eutanásia, às vezes até isso ser um pedido do tutor, mas felizmente essa realidade mudou de forma bastante significativa, né? E hoje a gente vê cada vez mais tutores envolvidos com o tratamento e querendo, né, prestar e proporcionar, né, tratamentos sofisticados, de ponta, para os seus animais de companhia. Isso é bastante positivo. E a oncologia também cresceu muito no país nesses últimos 20 anos. Temos hoje a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, a Brovet, que inclusive aplica a prova, né, uma vez que a pessoa é aprovada nessa prova, ela se torna, então, especialista na área de oncologia veterinária, título esse referendado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. O último congresso, né, eu costumo dizer, é uma Copa do Mundo, acontece a cada 4 anos, mas o último congresso mundial de oncologia veterinária aconteceu no Brasil, em Foz do Iguaçu. Então, mostra que a especialidade está ganhando corpo a cada dia que passa, e felizmente temos cada vez mais profissionais envolvidos com essa área de atuação, né? Eu, particularmente, fico muito feliz e queria parabenizar o grupo de estudos, né? Porque, com certeza, tem muitas pessoas aí nesse grupo apaixonadas pela oncologia, e todos vocês que estão aqui presentes, né, buscando mais conhecimento na área da oncologia. Meu muito obrigado e meus parabéns a todos vocês. Bom, vamos lá, o que pode ser falado, o que pode ser dito, né, sobre as neoplasias pulmonares, né? Como que nós podemos abordar esses casos? Então, temos que começar, logicamente, falando da incidência, e quando nós pensamos em incidência, quando nós pensamos na casuística, na frequência, com certeza nós temos um número muito maior de neoplasias pulmonares metastáticas do que quando comparado com as neoplasias pulmonares primárias, né? Sabemos que acaba sendo curso natural de inúmeros tumores, quando eles não são tratados, a progressão para o parênquima pulmonar. Então, em virtude disso, né, e essa é a principal razão de uma maior incidência dos tumores metastáticos quando comparado com os tumores primários de parênquima pulmonar. Quais são os tumores metastáticos que são vistos, né, nos animais de companhia, especialmente nos cães, de ocorrência em pulmão? O que a literatura cita? Então, aqui, uma pequena lista, gostaria de iniciar pelos melanomas, né, especialmente aqueles melanomas de ocorrência em cavidade oral, infelizmente, muito metastáticos, né? As metástases acontecem precocemente, com 6 meses da data do diagnóstico inicial. A tendência é observar a metástase de um melanoma oral em parênquima pulmonar. Os melanomas interdigitais também tendem a ser bastante metastáticos para o parênquima pulmonar. Mas e aquelas lesões cutâneas, né? Será que elas são metastáticas? Geralmente não, né? Então,
essas lesões melanocíticas, quando vistas na pele, tendem a apresentar um curso mais benigno, de melhor prognóstico, diferente do que, inclusive, acontece em humanos. A gente sabe que o melanoma cutâneo em humanos, né, a tendência é que seja mais metastático, mas no cão a incidência baixa. Com exceção, como eu disse, da cavidade oral e da região interdigital. Outro tumor, infelizmente, bastante metastático para parênquima pulmonar são os osteosarcomas, né, especialmente osteosarcomas de esqueleto pendicular, aqueles que acontecem em membro pélvico, em membro torácico. Muitas vezes a gente acaba removendo a lesão primária, em algumas situações até mesmo realizando amputação, então controlando localmente o tumor, faz químio no pós-operatório, mas mais cedo ou mais tarde, né, com aproximadamente 10, 12 meses, no máximo a gente, infelizmente, observa essas lesões em parênquima pulmonar. E a literatura, inclusive, cita que em 90% dos pacientes, nós vamos ter já a presença de micrometástases, né, do osteosarcoma em parênquima pulmonar, no dia da primeira consulta, no dia do diagnóstico da lesão primária. Ou seja, é um tumor bastante agressivo e bastante metastático para o pulmão. Outra lesão acaba sendo o hemangiosarcoma, então aqueles hemangiosarcomas esplênicos, hemangiosarcomas hepáticos, né, fazem metástase pelos vasos sanguíneos, como naturalmente, né, o pulmão é bastante irrigado, infelizmente são vistas metástases, né, desse tumor também com uma certa frequência em pulmão. Além disso, a literatura relata a ocorrência de metástase de carcinoma de tireoide, né, isso pode acontecer. Temos atendido vários casos de carcinoma de tireoide aqui em Jaboticabal, né, muitos deles são submetidos à ressecção cirúrgica, e o que a gente vê? Né, em alguns casos, num primeiro momento, metástase do carcinoma de tireoide pro linfonodo cervical profundo, e aí, num segundo momento, pela própria proximidade, parênquima pulmonar. E também tem a descrição de metástase de carcinoma de células escamosas, né, o SEC, o carcinoma espinocelular, como também é conhecido. Poxa, Andrigo, mas eu normalmente não vejo metástase desse tumor. E, de fato, pessoal, quando esse tumor acontece na pele, quando nós temos um SEC cutâneo, a tendência é que seja pouco metastático. A principal, o principal comportamento do SEC cutâneo é infiltração local, agressividade local, mas pouco metastático. A exceção é justamente o SEC em cavidade oral, que tende a ser mais metastático, ou mesmo o SEC, assim como acontece nos melanomas, aquele que ocorre, né, em dígitos, possivelmente acaba sendo também mais metastático. E aí, né, até por conta da casuística, infelizmente, da grande incidência que nós temos ainda no dia a dia de carcinomas mamários, seja na espécie canina, seja na espécie felina, acaba sendo natural também uma frequência maior de metástase, né, dos tumores de mama em parênquima pulmonar. E pensando, então, nesses tumores que acabam progredindo para o parênquima pulmonar, como acabou de ser mencionado, nós temos que planejar o nosso trabalho e orientar os tutores visando sempre a prevenção, né? Então, removemos o tumor primário e vamos trabalhar de forma adjuvante, né, em alguns casos, empregando quimioterapia no pós-operatório para prevenir, né, por exemplo, o desenvolvimento dessas micrometástases que às vezes já estão presentes no momento, né,
do diagnóstico da lesão primária, né, seja do carcinoma mamário, seja do osteosarcoma, ou seja do hemangiosarcoma esplênico. Então, sempre pense nisso, né, e aqui eu trouxe um caso, gosto de mostrar um caso que sempre me chamou muito a atenção, e na prática a gente vê isso acontecendo. Essa paciente, quando eu tive a oportunidade de atender, a única queixa da tutora era a ocorrência de um carcinoma mamário, né? Fizemos o estadiamento clínico da doença, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, e a princípio não vimos, né, nenhuma lesão sugestiva da ocorrência de metástase, tanto é que essa paciente foi submetida a mastectomia, a recuperação foi excelente no pós-operatório, porém, saiu o resultado da avaliação histopatológica, confirmando um carcinoma mamário, porém, um carcinoma mamário mais agressivo, com critérios importantes de malignidade, de agressividade. Tinha indicação da químio, porém ela não foi feita. Inclusive, nós acabamos perdendo contato com a paciente, com a tutora dessa paciente. E voltamos a ter esse contato 18 meses depois, no mesmo hospital, porque a paciente voltou apresentando bastante dificuldade respiratória, bastante dispneia. Fizemos o exame físico inicial, depois o raio-x de tórax, e olha só o que nós observamos. Então, inúmeras lesões, inúmeras metástases em parênquima pulmonar, decorrente daquele carcinoma inflamatório. E com um detalhe visto durante o exame físico, não tinha, né, nenhuma nova lesão no parênquima mamário remanescente. Então, o que explica? Por que a progressão dessas lesões metastáticas? Na verdade, pessoal, elas já estavam presentes, né, no momento da mastectomia, mas eram microlesões, micrometástases, né, as quais não são visibilizadas pelo exame radiográfico, até mesmo em algumas situações, fazendo a tomografia, quando elas são muito pequenas, a gente não consegue detectar, mas elas podem estar presentes. Então, por conta disso, volto a reforçar o que eu disse anteriormente, sempre que possível, trabalhem na prevenção, ok? Acaba sendo uma boa estratégia, afinal de contas, se eu tenho uma situação como essa, né, o tratamento é bem mais complicado. Nós estamos aí falando de um tratamento paliativo, que dificilmente vai ser curativo. Uma paciente com essa condição de comprometimento do parênquima pulmonar, literalmente, ela anda em cima de uma corda bamba, né? E às vezes, o início do tratamento pode comprometer o equilíbrio orgânico, que já é muito delicado, muito tênue, a homeostase orgânica, né, desse organismo. Então, bastante atenção, muito cuidado com essa questão, trabalhem na prevenção, para evitar situações como eu acabei de relatar. Aproveitando essa imagem, eu pergunto para vocês, o que pode ser feito, como que nós podemos ajudar essa paciente, né, visando um melhor prognóstico, um aumento da expectativa de vida? Logicamente, não podemos prometer a cura para o paciente, porque nós estamos frente a um tumor num estadio bastante avançado, mas temos como fazer sempre algo para essa paciente, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e melhorar o prognóstico, né? O tutor nos procura por conta disso, né? Então, o que pode ser feito, né, em termos de tratamento contra o câncer? Será que a químio convencional, em algumas situações, a químio convencional não é indicada numa situação como essa? Eu volto a dizer, um tumor em estadio avançado, é uma paciente que está caminhando numa corda bamba.
A quimio convencional é baseada na dose máxima tolerada, é um tratamento mais agressivo. Se eu ingresso com a quimio convencional, pode ser que acabe sendo o esbarrão necessário nessa corda para levar à perda desse equilíbrio orgânico. Então, em casos como esse, uma nova proposta, algo mais recente, é o emprego da quimioterapia metronômica, né? Usamos quimioterápicos da mesma forma que a quimioterapia convencional, porém em doses menores, né? Então, aquela quimio que é administrada diariamente ou a cada 48 horas por via oral. Vai ser curativa? Não, mas a tendência é que mantenha esse tumor, de certa forma, estacionado, ou, de repente, retarde o crescimento desse tumor. E, ao mesmo tempo, nós observamos na prática que a quimioterapia metronômica é melhor tolerada pelos pacientes, ainda mais pacientes debilitados, pacientes com doença em estadio avançado. Então, é uma proposta que nós poderíamos pensar visando um melhor prognóstico, onde o quimioterápico é feito a cada 24 ou 48 horas por via oral em baixas doses, ok? E é claro, dependendo da característica do tumor primário, se tem informações relacionadas com agressividade, nós temos que discutir com o tutor e indicar químio no pós-operatório, para prevenir, para evitar esses casos, né, esse caso que eu acabei de mencionar. E aqui eu trouxe uma listinha de critérios relacionados com agressividade, inclusive essas informações vocês podem encontrar no último consenso que foi publicado sobre esse assunto, sobre tumores de mama, né? E lá está bem claro e diz o seguinte, que se o patologista descrever ocorrência de invasão linfática ou sanguínea, é necessário fazer algo a mais no pós-operatório, além da mastectomia. Se de repente tem já progressão desse carcinoma mamário para os linfonodos que drenam o parênquima mamário, como inguinal, como axilar, isso mostra claramente que o tumor está progredindo. Então, vamos pensar também em tratamento adjuvante no pós-operatório. E quando nós estamos frente a alguns subtipos histológicos, né, de carcinomas, como, por exemplo, carcinoma sólido de grau 3, carcinoma anaplásico, micropapilar, carcinosarcoma, sabidamente são subtipos histológicos mais agressivos, mais infiltrativos, mais metastáticos. Então, uma vez que esse diagnóstico seja dado pela avaliação histopatológica, vamos sim pensar, né, no uso de tratamento adjuvante na tentativa de prevenir a progressão dessas lesões, especialmente para parênquima pulmonar. E sabe-se também que os osteosarcomas extraesqueletais, em algumas situações, quando eles acontecem no parênquima mamário, eles acabam sendo mais metastáticos, então requerem tratamento adjuvante no pós-operatório, tá? Então, é importante essa questão da prevenção, né? É muito mais fácil prevenir do que eventualmente tratar uma neoplasia pulmonar. E é claro que nós temos também que estabelecer algumas prioridades, e não podemos errar no momento que a gente estabelecer qual é a prioridade. E aqui gostaria de deixar um exemplo, né, do nosso dia a dia, infelizmente frequente, né? Volto a falar dos tumores mamários na cadela. Então, uma paciente que tinha a lesão em parênquima mamário e já metástase em parênquima pulmonar. Bom, e aí? O que eu devo tratar? Ah, não, eu vou seguir o passo a passo. Primeiro, eu vou realizar a mastectomia, depois eu penso no tratamento das metástases pulmonares. Não, gente, nesse caso, a conduta muda completamente.
quando tem metástase pulmonar, né, nós praticamente esquecemos do tumor primário, seja ele em mama, seja ele em baço, seja ele em tecido ósseo, né, praticamente ele é esquecido. É claro que tem as exceções, e aqui, por exemplo, quero colocar uma exceção. Se o tumor mamário está ulcerado, eu não posso esquecer dele, porque tem ulceração, tem contaminação bacteriana secundária, tem um foco de infecção, isso é incompatível com o início da químio, visando o tratamento das metástases pulmonares. Então, tenho que fazer a mastectomia. No entanto, se a mama está íntegra, se não tem ulceração de pele, aí sim focamos no tratamento das metástases pulmonares, empregando, por exemplo, quimioterapia. Vai ser curativa? Dificilmente, mas sem dúvida a químio vai ajudar a aumentar a expectativa de vida, tá? Porque a químio acaba atuando de forma sistêmica e vai acabar atuando em parênquima pulmonar. Então, vejam muito bem essa questão, né, no momento da avaliação inicial, para estabelecer quais são as prioridades em termos de tratamento, ok? Agora, então, passando para um outro grupo, as neoplasias pulmonares primárias. O que pode acontecer em parênquima pulmonar de forma primária? A literatura cita que o tumor mais frequente, né, é o adenocarcinoma pulmonar. No entanto, nós temos outros tumores, né, como o carcinoma broncogênico, carcinoma de células escamosas, carcinoma de pequenas células, neoplasias de origem mesenquimal, né, os linfomas e também algumas lesões benignas. Porém, com uma frequência bem maior, por isso que aqui, inclusive, está ressaltado, né? Então, foi colocado em vermelho, é o adenocarcinoma pulmonar, seguido do carcinoma broncogênico. Então, um exemplo, né, um raio-x de um paciente com carcinoma broncogênico. E o que nós observamos normalmente quando o tumor é primário? Gente, isso não é regra, tá? Está longe de ser uma regra, mas muitas vezes uma incidência maior é observada em determinada localização. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção? A tendência é que esses tumores primários de parênquima pulmonar acabem sendo vistos com uma maior frequência em lobos caudais, né, seja direito ou esquerdo, mas possivelmente estejam em lobos caudais. E possivelmente sejam em número de uma ou duas lesões. Se eu tenho muitas lesões, né, possivelmente a gente está à frente de um tumor metastático em parênquima pulmonar. Pensando agora nos sinais clínicos, né? O que o nosso paciente pode apresentar, seja ele da espécie canina ou da espécie felina? Tosse improdutiva, né? Por mais que seja um sinal inespecífico, mas está associado, né, com a ocorrência de lesão, seja primária ou metastática em parênquima pulmonar. No passado, a minha sensação é que a tosse aparecia quando existia um comprometimento maior do parênquima pulmonar, um número maior de lesões. Hoje, a minha visão é completamente diferente. Eu vejo aqui no dia a dia, aqui em Jaboticabal, pacientes apresentando tosse com uma única lesão, sabe? Comprometendo um único lobo pulmonar. Então, sempre fiquem de olho e atentos quando o paciente estiver apresentando tosse improdutiva. Dispneia, taquipneia, né? Alguns tumores pulmonares é mais raro de acontecer, mas pode ser visto, né? Acabam esfoliando, então são produtores, são formadores de efusão, e é claro, se a gente tem efusão pleural, isso deve ser drenado, até mesmo para
melhorar o conforto respiratório desse paciente, já aproveitamos esse material visando aí o diagnóstico citológico. Em situações um pouco mais graves, pode ser vista a ocorrência de pneumotórax. Vou, inclusive, mostrar um caso que nós atendemos aqui em Jaboticabal, de um paciente que, a princípio, estava bem em casa, sem nenhum sinal clínico, apresentou um pneumotórax espontâneo, os proprietários, tutores correram rapidamente aqui para o hospital, estabilizamos no primeiro momento esse paciente, e a hora que nós conseguimos levar, né, ele para a sala de raio-x e fazer o exame radiográfico, vimos uma lesão em parênquima pulmonar. E mais à frente eu conto o desfecho, mas foi essa lesão que levou à ocorrência de pneumotórax, né? Eu costumo dizer o seguinte, é como acontece no parênquima mamário. O tumor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a pele tende a acompanhar essa expansão, só que chega num determinado momento que ela acaba ulcerando, acaba rompendo. A mesma coisa é vista para os tumores pulmonares. A lesão lá começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a aumentar, né, a pleura visceral que reveste o pulmão, ela tem uma certa capacidade de distensão, só que é limitada. Dependendo do tamanho do tumor, dependendo das proporções que ele atinge, essa pleura rompe e, com isso, acontece, então, a formação do pneumotórax. Outro sinal clínico relatado é intolerância a exercícios, né, até mesmo por conta do comprometimento de todo o parênquima pulmonar, das trocas gasosas, e também podemos ver sinais de osteopatia hipertrófica, ou seja, alterações que ocorrem à distância, alterações ósseas, mas induzidas pela presença do tumor, seja ele primário de parênquima pulmonar ou uma metástase em pulmão, né? Então, toda uma alteração de irrigação do periósteo, levando à ocorrência de dor, à claudicação, e que, inclusive, a gente acaba classificando como uma síndrome paraneoplásica, né? Então, o tumor atuando à distância, nesse caso, atuando em tecido ósseo, especialmente no periósteo, conhecida como osteopatia hipertrófica. E aqui um dos primeiros casos que eu tive a oportunidade de atender aqui em Jaboticabal como docente, como vocês podem ver, é uma imagem mais antiga, de 2011, foi quando eu ingressei aqui como docente. Inicialmente, nós tratamos esse paciente por um osteosarcoma de esqueleto apendicular, tinha um osteosarcoma em membro torácico, amputamos o membro desse paciente, fizemos quimioterapia, na época com doxorubicina e carboplatina. A resposta foi positiva, porém, com 18 meses, né, da data do diagnóstico inicial, ele começou a apresentar claudicação, né? A nossa principal preocupação, quando chegou para esse atendimento, né, 18 meses depois do diagnóstico inicial, era, de repente, metástase do osteosarcoma nesse membro torácico remanescente, que ele estava tendo dificuldade para apoiar, sentia dor no momento do apoio. Mas também incluímos, né, a possibilidade de ser osteopatia hipertrófica. E acabamos confirmando isso, né? Vocês podem observar, então, nessa imagem radiográfica, está aqui, ó, a responsável pela osteopatia hipertrófica, justamente a metástase do osteosarcoma, né, que foi vista, então, 18 meses depois, contando aí a data da amputação. Bom, como que nós tratamos um caso como esse? Como que nós corrigimos a osteopatia hipertrófica? Gente, pessoal, não tem outra alternativa. Tem que tratar essa lesão pulmonar. É ela a causa.
Se a gente não remover essa causa, vai ser impossível de tratar de forma adequada essa osteopatia hipertrófica. Mais à frente, inclusive, eu vou mostrar o desfecho desse caso. E aqui, ó, claramente a gente observa, né, elevação no periósteo, mais comum em ossos longos, ela toda uma alteração da irrigação do periósteo, seguida de inflamação, induzida por esse tumor que está se desenvolvendo em parênquima pulmonar. Então, aqui, ó, mostrando, ó, a seta do mouse apontando, né, a elevação em periósteo sugestiva de osteopatia hipertrófica. Tá? Outra alteração, outro sinal que os pacientes com tumores pulmonares podem apresentar é a síndrome da veia cava cranial. Essa alteração, né, é vista para aqueles tumores que acabam se desenvolvendo na região de mediastino, porção mais cranial do tórax, como também, né, quando o tumor acomete o parênquima pulmonar, especialmente os lobos mais craniais. Dependendo do tamanho da massa, dependendo das dimensões desse tumor, né, ele comprime a porção cranial do tórax, né, especialmente os vasos que passam nessa região, né, tem uma compressão direta relacionada, então, à veia cava cranial, que traz o sangue lá do pescoço, da cabeça. E uma vez que existe essa compressão mecânica pela presença do tumor, a tendência é observar, num primeiro momento, edema localizado na cabeça e no pescoço desses pacientes. Então, como eu disse, edema, aí depois também algumas situações anorexia, perda de peso, disfagia e até mesmo dificuldade para deglutir, seguida da ocorrência da regurgitação. Então, vejam, pessoal, olha só, o edema, né, bastante pronunciado, é fácil de observar, decorrente, então, de uma lesão na porção cranial do tórax, né? Pode ser que não tenha relação, né, com o parênquima pulmonar, mas, em alguns casos, é oriunda, né, do próprio parênquima pulmonar. Essa é uma outra paciente, inclusive uma paciente bastante idosa, né, com mais de 20 anos, que nós atendemos aqui em Jaboticabal, e vejam, né, claramente a gente percebe uma massa na porção cranial do tórax, na região de mediastino, que estava promovendo essa compressão em relação aos grandes vasos presentes, né, nessa região, permitindo a ocorrência do edema de cabeça e pescoço. Aqui uma outra imagem, não é a mesma paciente, né, por mais que fossem duas pacientes da raça Poodle, mas não é a mesma, são pacientes diferentes. Essa terceira aqui é uma paciente mais recente, e ela chegou da mesma maneira, com edema em pescoço, na porção distal dos membros torácicos, inclusive já com um hematoma, já tinha alterações de coagulação, induzidas pela presença da massa, e vejam aqui uma pequena imagem, vejam a hemorragia, né, alteração de coagulação, vejam esse edema pronunciado, inclusive dá para perceber uma certa dificuldade respiratória, uma certa dispneia. E avaliando melhor, então, a situação, acabamos encontrando uma massa localizada no lobo pulmonar cranial de um dos lados do hemitórax, tá? Então, permitindo a ocorrência desse edema, como também pode ser visto nesse exame radiográfico. Então, muita atenção, né, para a ocorrência dessa síndrome, a síndrome de compressão da veia cava
cranial, já que ela pode estar relacionada com tumores de parênquima pulmonar, ok? Agora, passando para as formas de diagnóstico, uma delas, e, é claro, a mais fácil, né, a mais acessível, é o raio-x de tórax. No entanto, devemos lembrar o seguinte, esse raio-x de tórax, né, sempre que possível, tem que ser realizado em 3 incidências. Não é à toa que a literatura fala isso. A partir do momento que a gente começa a fazer em 3 incidências, né, o diagnóstico de lesões pulmonares acaba sendo mais precoce, acaba sendo mais fácil. E esse caso, né, mostra claramente isso. Eu queria que vocês observassem essa imagem radiográfica, né? A princípio, dá para inferir, dá para sugerir a ocorrência de alguma lesão pulmonar nessa imagem radiográfica que vocês estão vendo? Sim ou não? Talvez, né? Mas não está claro. Aí fizemos uma outra incidência, ventro dorsal. Será que tem metástase pulmonar nesse raio-x de tórax, nessa incidência? Parece que não, parece que sim, talvez, mas não está muito claro ainda. E nessa incidência, tem ou não tem? Vejam, pessoal, está aqui, ó, a lesão pulmonar, né? Que acabou sendo meio que ocultada nas outras projeções, até mesmo por conta ali da proximidade com o músculo cardíaco. Então, claramente, mostra que quanto mais incidências a gente fizer, uma avaliação mais detalhada, mais fácil o diagnóstico dessa metástase pulmonar. Ah, Andrigo, mas tem o custo, normalmente é cobrado por incidência. Sim, de fato, eu concordo, mas é um custo muito baixo, né? Isso não pode contraindicar a realização de uma terceira incidência, né, de uma terceira imagem radiográfica. Sempre que possível, peçam, né, as 3 incidências. Outra possibilidade, claro, que aí dependendo do tamanho da lesão, se ela é mais ou menos vascularizada, podemos até mesmo pensar na punção biópsia aspirativa, né? É claro, um exame que deve ser realizado com muita prudência, muita cautela, de preferência guiado pelo ultrassom, guiado pelo eco, né? Para que essa coleta seja de fato da lesão pulmonar. E para que a gente consiga minimizar as intercorrências, como, por exemplo, a possibilidade de uma hemorragia pulmonar. Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Tanto é que nós estamos mostrando aqui, né, a punção de uma paciente com lesão em parênquima pulmonar. Como eu disse anteriormente, se é um tumor que esfolia, que produz efusão, uma das estratégias é a avaliação citológica dessa efusão. É claro que nós vamos precisar trabalhar nesse conteúdo, no mínimo precisa centrifugar esse conteúdo, a tendência é que as células, né, acabem se depositando no fundo do tubo, e aí fazemos uma análise desse precipitado na busca, né, das células neoplásicas que eventualmente estejam contribuindo para a ocorrência dessa efusão. Outra estratégia que a literatura cita, né, já fizemos diversas vezes, porém o resultado não é tão positivo, mas é algo que pode ser pensado, é o lavado tráqueo-brônquico, né, na tentativa de se obter células, né, que acabam também sendo liberadas, que acabam sendo esfoliadas dessa lesão pulmonar. Então, introduzimos uma sonda através da traqueia e, na sequência, injetamos solução fisiológica, né, para fazer esse lavado. Aqui tem algo a mais, né, então, como vocês estão vendo, né, o equipamento da vídeo, norteando todo o procedimento. E a vídeo, então, inclusive, permite introduzir a sonda, né, teoricamente,
naquele hemitórax, né, naquele parênquima pulmonar que está comprometido, seja do lado direito ou do lado esquerdo, porque a gente está vendo isso através da vídeo. Então, uma vez posicionada, aqui como vocês veem, né, a carina, né, a bifurcação da traqueia, vai ser, na sequência, injetada a solução fisiológica, e depois vamos fazer a remoção dessa solução fisiológica na tentativa de obter células neoplásicas. Queria compartilhar aqui, às vezes a gente faz esse tipo de procedimento, né? No entanto, o índice de diagnósticos fechados com o lavado tráqueo-brônquico para tumores pulmonares acaba sendo baixo. Digo para vocês que de cada 10 animais que a gente realiza o lavado tráqueo-brônquico, né, que a gente constata que tem tumor pulmonar, somente em 3 a gente consegue estabelecer o diagnóstico pelo lavado. Tá? Então, infelizmente, tem as suas limitações esse tipo de exame, porém, é importante citar, né, já que é uma ferramenta atualmente disponível. Outra possibilidade é a realização da biópsia incisional, nesse caso guiado pelo equipamento de vídeo também, então sendo realizada a toracoscopia, então a câmera sendo introduzida no interior do tórax, através do espaço intercostal. A grande vantagem da vídeo é que permite uma biópsia com uma segurança muito maior, né? E também permite já a avaliação desse hemitórax, né? Então, ó, estamos vendo ali a metástase pulmonar, que era a metástase do osteosarcoma, daquele caso que eu comentei com vocês, que estava promovendo a osteopatia hipertrófica, localizada no lobo cranial. E essa é a grande vantagem da vídeo, né? Uma vez que a câmera está introduzida no interior do tórax, nós conseguimos avaliar o mediastino, a princípio, né, não está comprometido, está limpo, né? Conseguimos avaliar o pericárdio, o próprio coração e os outros lobos pulmonares. Conseguimos avaliar diafragma, conseguimos avaliar a pleura parietal, porção interna do tórax. E também permite esse tipo de procedimento. Vejam, a introdução de uma agulha, a realização do exame citológico através do espaço intercostal, sendo guiado pela toracoscopia. Tá? Então, a agulha sendo introduzida e permitindo obtenção de material. Ah, mas Andrigo, não vai sangrar? Sim, naturalmente sangra, mas nós estamos acompanhando esse sangramento, né? Muitas vezes ele é autolimitante. Sangra, mas depois de alguns minutos, de 3 a 5 minutos, a tendência é cessar esse sangramento. Andrigo, mas uma vez que aconteça o extravasamento, né, de células pela própria punção, será que nós não vamos ter novas lesões nesse hemitórax? Pessoal, isso até pode acontecer, mas a chance é baixa. Para que uma célula se implante em determinado local, né, e possa formar uma nova lesão, depende de inúmeros fatores, não é tão simples assim, tá? E, além disso, aproveitamos a toracoscopia, né, inclusive para colher um fragmento dessa lesão. Então, veja, foi introduzida, né, a pinça jacaré, literalmente ela vai lá, dá uma mordida na lesão e, na sequência, removemos esse pequeno fragmento, é pequeno, mas já serve, então, para o diagnóstico histológico do tumor, tá? Facilitando, então, a definição de que tipo de tumor é esse, né? E acabamos vendo que se tratava, então, de uma metástase do osteosarcoma primário, aquele que aconteceu lá em membro torácico.
E outra estratégia, hoje já muito utilizada, né, o acesso é bem mais fácil, seria a tomografia computadorizada. Muito mais precisa que o exame radiográfico. Se me derem as duas opções, André, o que você prefere, o exame radiográfico em 3 incidências ou a tomografia? É claro que eu vou sempre preferir a tomografia. Não consigo realizar em todos os casos, até por conta do custo, né, e às vezes da dificuldade de acesso, mas quando o tutor tem um pouco mais de condição e o acesso é mais fácil, sim, devemos pensar nesse exame tomográfico, para determinar o número de lesões, né, e a localização exata dessas lesões em parênquima pulmonar, ok? Bom, falamos de sinais clínicos, falamos de diagnóstico, vamos agora falar um pouquinho de tratamento. Como que deve ser baseado o tratamento? E é claro que o tratamento está, muitas vezes, relacionado com o número de lesões. Se nós temos uma única lesão, seja metastática, seja primária de pulmão, vale a pena, inclusive, considerar a possibilidade da intervenção cirúrgica. Mesmo quando nós temos 2 lesões, até mesmo em lobos distintos, vale a pena considerar a intervenção cirúrgica, tá? O que a literatura diz, né? Pensando em tumores primários ou metastáticos de pulmão, se for possível, né, se for possível a remoção cirúrgica, ainda é preferível. E aí, na sequência, iniciamos o tratamento quimioterápico. Mas tenham certeza, pessoal, que é no máximo 2 lesões, né? Eu gosto de reforçar isso, porque eu mesmo já cometi pelo menos 2 erros, 2 falhas, né? Pelo fato de acreditar muito no exame radiográfico, né? Às vezes, de não solicitar o exame a tomografia e indicar a toracotomia intercostal, imaginando que lá no transoperatório nós iríamos encontrar 1 ou 2 imagens, né, 1 ou 2 lesões, como a imagem radiográfica estava mostrando. Muito cuidado com isso, né? O exame radiográfico é um exame interessante, bom, válido, porém com as suas limitações. Se vocês forem partir para ressecção de lesões pulmonares, sempre peçam a tomografia computadorizada, tá? Para não errar, né? Ainda mesmo assim os erros, as falhas podem acontecer, mas a chance é muito menor quando comparado com o exame radiográfico, tá? Não cometam as falhas que eu já cometi no passado. E em 2 pacientes que eu acabei indicando a toracotomia intercostal para remoção de lesões pulmonares, achando que era uma única lesão, quando eu abro o tórax, né, encontro essa lesão maior que era vista lá no exame radiográfico, mas também encontrei inúmeras outras menores que não foram detectadas no exame radiográfico. Com certeza, se tivesse sido realizada a tomografia, elas teriam sido vistas. Então, muito cuidado, muita cautela nesse sentido, tá? Então, aqui, ó, a princípio, parece que é uma única lesão, né? Fizemos mais de uma incidência, parece que é uma única lesão, mas não dá para acreditar somente na imagem radiográfica. Numa situação como essa, que vocês acham que é uma única lesão, então tem indicação da remoção cirúrgica, antes de partir para o procedimento, também peçam a tomografia computadorizada, ok? E lembrando que a maior possibilidade de sucesso ainda está relacionada com a primeira intervenção cirúrgica. Se dá para remover num primeiro momento, se são poucas lesões, né, ou acometendo no máximo 2 lobos pulmonares, pensem nessa lobectomia pulmonar, tá? De que forma nós acessamos o tórax? Tem 2 formas bastante distintas, né? Vou falar sobre
as duas, uma delas, inclusive mais fácil, menos traumática, menos dolorosa para o paciente no pós-operatório, né, é a toracotomia intercostal. Então, acessamos, afastamos as costelas e vamos lá e sacamos, removemos esse lobo comprometido. É claro que para isso temos que determinar direitinho, né, qual é o lado comprometido, especialmente qual é o lobo que apresenta a lesão, né, para acessar o espaço intercostal correto, seja do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo do lobo que vai ser removido. Temos, então, que promover a incisão da pele, do subcutâneo, vamos encontrar abaixo desse subcutâneo, né, o músculo latissimus dorsi, também conhecido como grande dorsal, ele tem que ser incisado. Depois também, dependendo da localização, vamos incisar o músculo serrátil ventral, o músculo escaleno, né, o músculo intercostal externo, o intercostal interno e a pleura parietal, né, permitindo aí na sequência o acesso, então, à cavidade torácica. E aí, né, de preferência, a gente acaba optando, dependendo do tamanho da lesão, e pensando na margem de segurança, acaba optando pela remoção completa do lobo. Então, vamos lá e removemos esse lobo na sua base, promovendo a ligadura da artéria, da veia, bem como também do brônquio que chega à base desse lobo. Essas três estruturas ligadas, aí sim podemos remover esse lobo. Mas são somente essas três estruturas? Geralmente não. É isso que a literatura mostra, que os livros textos de cirurgia colocam. Mas, às vezes, a gente, inclusive, tem, né, uma quantidade maior de vasos. Em vez de 2, né, seja um que é onde passa o sangue arterial e outro onde passa o sangue venoso, às vezes a gente tem 3, 4, 5 vasos chegando, né, ou presentes nessa base do lobo pulmonar. Então, muito cuidado, muita cautela no momento do procedimento cirúrgico. E aqui, então, mostrando, né, a realização da cirurgia daquele paciente que eu comentei lá no início, que apresentava, felizmente, uma única lesão, né, mas era uma lesão metastática, né, oriunda da progressão de um osteosarcoma localizada em um dos lobos pulmonares, lobo cranial. Aqui já o transoperatório, tendo cuidado, então, para ligar os vasos de forma individualizada, como vocês podem observar nessa imagem, e aqui essa estrutura maior, que é o brônquio, né? Então, ele já está dissecado, vamos realizar a secção entre essas duas pinças, e depois temos que promover a bronquiorrafia. Então, uma linha de sutura, né, deve ser realizada abaixo da pinça e outra acima da pinça, né, até mesmo para que a gente não tenha nenhum problema relacionado com a ocorrência de pneumotórax no pós-operatório. Tá? Então, foi o que, de fato, acabou sendo realizado. Vejam, aqui a linha de sutura acima da pinça e também tinha uma linha de sutura abaixo da pinça. Aqui, claramente, dá para ver, né, as duas linhas de sutura. Aqui, a marca da pinça, né, então, uma abaixo da pinça, acima da pinça, bem como também os vasos completamente ligados. E aí, temos, então, o lobo pulmonar, né, comprometido com a metástase de osteosarcoma, né, completamente removido, bem como o linfonodo ali presente na base desse lobo pulmonar também foi removido durante o transoperatório. E, por fim, né, então, fechamos daquela maneira tradicional, aproximando as costelas, tendo cuidado de fechar o tecido mole, os músculos que foram incisados, né. Depois disso, o subcutâneo e a pele. É claro que, antes do fechamento, acaba sendo obrigatória a colocação, né, do dreno torácico, né,
artifício importante para restabelecer a pressão negativa no pós-operatório imediato. E o dreno também vai nos ajudar a avaliar como está a evolução desse paciente, né? Se vai formar pneumotórax no pós-operatório, se de repente vai ter a formação de algum tipo de líquido, né? Seja efusão ou mesmo a presença de sangue, tudo isso acaba sendo monitorado através aí do uso do dreno, ok? E em algumas situações menos graves, onde o tumor não é tão grande, podemos pensar numa lobectomia parcial, preservando parte do lobo pulmonar. Tá? Foi o que, de fato, nós fizemos nesse paciente. Vejam como a dispneia era acentuada, era grave. Foi aquele paciente que eu comentei lá no início, estava bem em casa, de uma hora para outra começou a apresentar dispneia, prostração, os tutores correram para o hospital, ele chegou já bastante cianótico, no primeiro momento foi para a sala de emergência, conseguimos estabilizar, melhorar a condição clínica do paciente, na sequência aí fomos para a sala de diagnóstico por imagem, e vimos, né, no raio-x, uma lesão pulmonar, né, que até então nós não sabíamos o que era. Mais à frente, né, pela avaliação histopatológica, comprovamos que era um tumor pulmonar primário, mas que levou à ocorrência, então, dessa dispneia em virtude da geração de pneumotórax, tá? E tá aqui, ó, tá a imagem radiográfica do paciente, nós vemos, então, observamos aqui a presença de ar no interior do tórax, né, e também a massa pulmonar, tá ela aqui, ó, não era grande, era uma massa pequena, surpreendentemente ela acabou gerando pneumotórax, ela estava se desenvolvendo assim, bem próximo à pleura visceral, cresceu, rompeu essa pleura visceral, contribuindo então para a formação do pneumotórax. Então, essa é a imagem do paciente durante o transoperatório, né, optamos pela toracotomia intercostal, e aqui, ó, vocês conseguem observar, então, o parênquima pulmonar, o tumor nesse parênquima, e estão vendo, ó, a pleura aqui, ó, claramente rompida, a pleura visceral, né, e era justamente nessa região, nesse local, que estava acontecendo o extravasamento de ar para o interior do tórax. Como era uma lesão pequena, não era tão grande, optamos pela remoção parcial desse lobo pulmonar. É claro, tivemos o cuidado de conferir margem de segurança, mas foi possível manter uma parte desse parênquima pulmonar, tá? Então, vejam, ó, tá aqui a lesão, ela estava crescendo assim, bem na periferia, bem na borda do parênquima e acabou contribuindo, então, para a ruptura da pleura. Então, delimitamos o que ia ser removido, bem como o que iria permanecer, né? Tá aqui as duas pinças, delimitando tudo que ia ser removido juntamente com a lesão, e na sequência começamos a síntese, né, visando impedir, né, extravasamento de ar no pós-operatório após a remoção desse segmento afetado. Temos que ter o cuidado, né, de fazer aquele teste, né, instilando solução fisiológica no interior do tórax, vendo se está completamente fechado, se de repente tem algum tipo de extravasamento de ar, havendo a presença de bolhas, havendo a presença de extravasamento, nós temos que melhorar a síntese cirúrgica. Tá? Não pode extravasar conteúdo, ar, né, através da linha de sutura. Tá? E, por fim, então, fechamos a cavidade torácica desse paciente. O prognóstico foi ótimo, o paciente se recuperou super bem no pós-operatório, uma vez, então, que foi estabelecido o diagnóstico, era uma neoplasia pulmonar primária, na sequência, iniciamos o tratamento quimioterápico
no pós-operatório. E também temos a opção da esternotomia. Como eu disse, normalmente a gente acaba optando pela toracotomia intercostal. Quando que nós realizamos a esternotomia? Quando, de repente, tem duas lesões, uma de cada lado, uma no hemitórax direito, outra no hemitórax esquerdo. Ou seja, para evitar dois acessos distintos, né, duas toracotomias intercostais, é preferível um único acesso, né, abrimos o tórax, abrimos o externo, realizamos a esternotomia e conseguimos, por um único acesso, remover essas duas lesões, tá? Então, isso é possível, né, mas, é claro, acaba sendo uma cirurgia um pouco mais agressiva, um pouco mais traumática, um pouco mais dolorosa, inclusive para o paciente no pós-operatório, né, já que existe a necessidade da secção das esternebras, né, tentamos preservar, são um total de 7 esternebras, tentamos preservar sempre duas, né, ou duas mais craniais, ou duas mais caudais. A literatura cita que quando essas esternebras são preservadas, depois é mais fácil de fechar esse externo. A dor é menor no pós-operatório, e a cicatrização também é mais satisfatória com o passar dos dias. Tá? Então, uma vez as esternebras abertas, né, vamos melhorar o acesso, utilizando, então, um afastador autoestático, nesse caso aqui, o afastador de finoqueto é ótimo para essa finalidade, e aí, né, já conseguimos ver a lesão, né, sendo mais fácil a sua remoção. Se tem do lado direito, removemos de um dos lados, e aí depois removemos do lado contralateral. E é claro, né, uma vez que as lesões são removidas, né, partimos para o fechamento, nesse caso utilizando fio de cerclagem, né. Se é um animal de menor porte, podemos inclusive pensar num fio inabsorvível, né, só que um pouco mais grosso, número 1 ou número 2, também é válido para essa finalidade. Porém, para animais, cães maiores, é importante a utilização do fio de cerclagem. Tá? E antes, né, do fechamento completo, antes de iniciar a síntese dessas esternebras, não podemos esquecer da necessidade da colocação do dreno torácico, né? Toda cirurgia de tórax vale a pena, né, a colocação do dreno torácico, né, para acompanhar esse paciente, fica mais fácil de drenar o pneumotórax caso seja formado no pós-operatório. E eu digo que o dreno costuma ser um artifício para a gente avaliar a recuperação desse paciente. Qual é a tendência, né? No primeiro dia de pós-operatório, vai produzir uma certa quantidade de líquido. Às vezes até a gente tem um pouco de pneumotórax, mas possivelmente vai diminuir no segundo, no terceiro dia. Em muitos dos casos, a gente consegue remover o dreno no terceiro, quarto, no máximo quinto dia de pós-operatório. Se nós estamos acompanhando, você tem o dreno e não diminui a produção de efusão de líquido, se continua formando pneumotórax, possivelmente alguma coisa está acontecendo de forma incorreta, né, que precisa ser melhor avaliado. Então, eu vejo que o dreno é importante, né, e ajuda a monitorar esse paciente. Tá? E não podemos esquecer da necessidade da quimioterapia, né, no pós-operatório, ou mesmo para tratar as lesões pulmonares metastáticas. E aí, é claro, o protocolo, a opção, qual o fármaco que eu vou utilizar, vai depender de qual é o tumor que nós estamos tratando, né? Então, temos que investir no exame histológico, temos que investir no exame histopatológico, em algumas situações na imunistoquímica, para caracterizar direitinho qual é o tipo de tumor que o paciente tem, seja primário, seja metastático, até mesmo para definir qual é o melhor protocolo quimioterápico, tá? Em algumas situações,
A literatura tem indicado o uso da vinorelbina, é um alcaloide, é um derivado da vinca, é um parente costumo dizer, é uma prima da vincristina e da vinblastina, só que nós estamos falando de uma vinca de terceira geração, então a vincristina é de primeira, a vinblastina é de segunda e a vinorelbina de terceira geração. Ah, mas, Andrigo, na prática, nós usamos a vincristina, a vinblastina no tratamento de tumores de células redondas, TVT, linfoma, mastocitoma, mas esses tumores dificilmente são vistos em tórax. Por que o uso da vinorelbina? O que a literatura cita? O que os trabalhos mostram? Que a vinorelbina tem uma grande capacidade de se concentrar em parênquima pulmonar. Essa é a grande vantagem. E, com isso, né, acaba proporcionando uma resposta interessante, especialmente para os tumores primários de parênquima pulmonar, ok? Por essa capacidade de concentração em parênquima pulmonar. Aqui é um dos protocolos, né, usando a vinorelbina como agente único. Então, nós temos aqui um ciclo de tratamento que é composto por 3 sessões de vinorelbina. Então, primeira sessão, uma dose mais alta, 15 miligramas por metro quadrado, por via intravenosa. Na segunda sessão, né, 7 dias depois, 3 miligramas por metro quadrado. E aguardamos mais 7 dias, então, no 15º dia de tratamento, a terceira sessão, novamente 3 miligramas por metro quadrado. Aguardamos 2 semanas e repetimos esse esquema, esse ciclo, né, num total de 3 a 6 vezes. Então, essa é uma opção, né, pela capacidade de concentração desse alcaloide em parênquima pulmonar, é uma opção que hoje é interessante na medicina veterinária. Ah, mas, Andrigo, se eu tenho um tumor pulmonar metastático, qual é o protocolo que nós devemos escolher? Vai depender do tipo, né? Qual é o tumor? Qual é a origem? Qual é o tumor primário? Né? Lembrando, pode ser um melanoma. Se for um melanoma, é péssimo, porque nós sabemos que a químio atua de forma pobre contra os melanomas. Até a gente faz químio após a remoção da lesão primária em boca, após a mandibulectomia ou após a maxilectomia, faz carbo, né, cruzando os dedos na tentativa de melhorar o prognóstico, mas muitas vezes a lesão é vista 4 ou 6 meses depois da remoção cirúrgica, né? Ainda hoje, né, infelizmente, a gente está de mãos atadas, né, frente ao tratamento dos melanomas. Eu não acredito muito na químio, né, ela não confere bons resultados, mas eu acredito muito, muito, muito na imunoterapia, né, e felizmente hoje nós já temos algumas opções interessantes, né, uma delas nós estamos usando aqui em Jaboticabal, é um imunoterápico que foi desenvolvido na Unicamp, que já vem sendo utilizado em pacientes humanos e também em pacientes veterinários de forma experimental. Estamos desenvolvendo algumas pesquisas em Jaboticabal, mas com resultados bastante promissores. E espero que, em breve, o Oncoterade vire um produto comercial, né, seja empregado na medicina veterinária, porque com certeza vai fazer a diferença no tratamento dos melanomas. Tá? Temos também usado no tratamento de alguns carcinomas e de alguns tumores de células redondas com boa resposta. Ou seja, a imunoterapia atuando, né, no pós-operatório, no controle dessas lesões. Ainda falando de protocolo quimioterápico, então, depende muito, né, da lesão, da origem da metástase. Se for um osteosarcoma, a gente pode pensar na carboplatina, pode pensar na doxorubicina. Se for um hemanjo
é mais provável que a gente acabe optando pelo uso da doxorubicina, né, tradicional, ou aquela encapsulada em lipossomos, que o resultado acaba sendo melhor. Né? Se for um carcinoma de tireoide, também é pouco responsível a químio, infelizmente, mas se tiver que escolher algum quimioterápico, normalmente a opção vai ser a doxorubicina. E se for um carcinoma de células escamosas, né, possivelmente vamos acabar optando pela carboplatina, associada inclusive com o inibidor de COX-2. E para os carcinomas mamários, né, existem algumas opções de quimioterapia, de protocolo, e sim, elas devem ser tentadas e pensadas. Aqui é um exemplo, paciente aqui de Jaboticabal, com metástase pulmonar, decorrente da evolução de um carcinoma mamário. Então, as imagens antes da quimioterapia, e aqui a mesma paciente depois de 2 ciclos de quimioterapia antineoplásica, usando doxorubicina com ciclofosfamida. É claro que não houve remissão completa das lesões, isso dificilmente acontece, mas o que nós percebemos? Que há uma certa remissão parcial, e por alguns meses a doença permanece estável, permanece sem progressão. Isso acaba sendo importante, porque melhora o prognóstico da paciente, tá? Essa paciente, infelizmente, morreu em virtude da progressão das lesões pulmonares, mas digo para vocês que a químio foi, sim, relevante para aumentar a expectativa de vida dessa cadelinha, tá? Então, a gente tem, sim, que pensar, e existem algumas estratégias que podem ser associadas, né, mesmo quando já tem metástase em parênquima pulmonar. Então, aqui é só um exemplo de protocolo, né, para os carcinomas mamários, a ciclofosfamida com a doxorubicina. Os fármacos são administrados, né, conforme está sendo mencionado nesse esquema, num total de 3 a 6 vezes cada um desses ciclos. Aqui uma outra opção também para os carcinomas mamários, né, a gencitabina associada com a carboplatina. Então, 2 sessões de gencitabina em cada ciclo e uma sessão de carboplatina. Repetimos aí cada um dos ciclos, um total de 3 a 6 vezes. Tá bom? Que outras opções de tratamento nós temos? Então, espero que num futuro próximo a gente possa utilizar com uma frequência maior a imunoterapia, ainda mais para aqueles casos mais complicados, mais graves, né, doença avançada. Não esqueçam também da possibilidade que foi dita lá no início, a quimioterapia metronômica, né, já que o paciente tolera melhor quando comparado com a quimioterapia convencional. E muitas vezes o fármaco é administrado diariamente, por exemplo, a ciclofosfamida acaba sendo usada na dose de 12,5 ou 15 miligramas por metro quadrado por via oral diariamente. Tá? A gente percebe que atua no microambiente tumoral, acaba atuando contra as células endoteliais, aquelas células que compõem, que formam os vasos sanguíneos, prejudicando a irrigação desse tumor, né, e essa lesão tende digamos, a demorar um pouco mais de tempo para progredir. Tá? Então, esse é o grande objetivo da quimio metronômica. E, por fim, né, temos que acompanhar de perto esses pacientes, né, mesmo que a gente confira alta para eles, né, em virtude do término do tratamento, esse paciente deve ser acompanhado por um período de pelo menos 2 anos, de pelo menos 24 meses, né, é isso que é recomendado para os pacientes veterinários. No início, as reavaliações são bimestrais, a cada 6 meses, depois desse período, as reavaliações passam a ser trimestrais, até então fechar 24 meses de acompanhamento.
vem, né, sempre passando por um bom exame físico, fazemos uma boa avaliação laboratorial, repetimos o raio-x de tórax, fazemos ultrassom do abdômen e sempre que possível também indicamos a tomografia computadorizada, já que ela proporciona mais detalhes do tórax quando comparado com a imagem radiográfica, ok? Então, gostaria de finalizar, né, compartilhando novamente aquele livro que eu mostrei lá no início, né, e queria dizer que nós preparamos um segundo material sobre quimioterapia antineoplásica, uma segunda proposta, não vai ser a segunda edição desse livro, e sim um livro completamente diferente, inclusive com mais capítulos, incluímos eletroquimioterapia, incluímos quimioterapia metronômica, enfim, aumentou o número de capítulos, o livro está pronto, né, já passou pela revisão de português, está agora naquela fase final de formatação, possivelmente ainda esse ano ele esteja pronto, e vai ser comercializado pela editora Medvet Livros. Esse é aquele outro livro que também comentei com vocês, né, de oncologia em cães e gatos, é a segunda edição, foi lançado em 2016, ainda existem alguns exemplares disponíveis, né, eles podem ser adquiridos no site do Grupo GEM, que é um grupo ligado à editora Roca, e possivelmente em breve nós vamos estar já iniciando os trabalhos aí para a terceira edição desse material. E queria compartilhar mais um trabalho, esse trabalho recente do ano passado. Acredito que muitos de vocês conheçam esse manual, né, o Casos de Rotina em Medicina Veterinária de Pequenos Animais, que foi escrito pelos colegas, então, Leandro e Sofia, mas é um livro com um viés um pouco mais clínico. Levamos a proposta para o Leandro e para a Sofia, e eles aceitaram, e tivemos a oportunidade de lançar no ano passado, né, o irmão desse primeiro, que é o Casos de Rotina Cirúrgica em Medicina Veterinária de Pequenos Animais, e como o próprio nome já diz, né, com um viés, então, cirúrgico, ok? E para terminar, gostaria de deixar algumas mensagens para vocês. Uma delas é a seguinte, né, muita atenção, né, devemos dar toda a atenção tanto para os nossos pacientes, como também para os tutores dos pacientes que nós atendemos, antes de iniciar o tratamento quimioterápico, antes de realizar qualquer modalidade contra o câncer, né, sentem, conversem com esses tutores, né, discutam quais são os objetivos do tratamento, né, falem por qual motivo tudo aquilo está sendo proposto, né, falem também sobre as possibilidades de ocorrência de efeitos colaterais, isso é fundamental, e eu vejo que na prática, somente um tutor bem informado, né, e nós somos os responsáveis, muitas vezes, por informar, por orientar esses tutores. Somente um tutor bem informado vai ser um aliado do tratamento, né? Se ele descobrir ao longo do tratamento, né, algumas consequências, alguns possíveis efeitos colaterais, possivelmente ele vai acabar abandonando o tratamento, inclusive comprometendo o prognóstico do seu animal. Tá? Então, tenha uma conversa franca, né? Às vezes uma conversa demorada, mas é uma conversa necessária, que deve acontecer, né, no início, na primeira consulta, ou quando vocês estabelecem o diagnóstico do câncer. Não tem receita de bolo, né? Eu costumo dizer o seguinte, cada paciente é um paciente, né? E devemos, né, conferir muita atenção para aquele paciente e tratá-lo de forma individualizada, né? Pensando na idade dele, nas condições que ele apresenta, às vezes nas comorbidades que ele já desenvolveu, né? E, com base em tudo isso, definimos o que é o melhor para aquele paciente, mas sempre algo de forma
individualizada, não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso. E o que prevalece na condição de cada caso? Conhecimento, a questão da especialização, o que vocês estão fazendo nesse momento, né? A busca por informações. Então, aproveito para agradecer e aproveito também para parabenizar vocês que estão aqui, né, nesse momento, né, poderiam, de repente, estar assistindo televisão, ou curtindo um seriado, ou fazendo alguma outra coisa, mas estão aqui, né, tentando buscar informações e melhorar a conduta do dia a dia. E, de fato, é isso que a gente precisa, né, ainda mais quando a gente fala em oncologia. E digo o seguinte, extrapolem, usem e abusem do bom senso, né? Não tem efeito colateral. Quanto maior o bom senso, mais fáceis acabam sendo as escolhas, né? E mais acertadas são também essas escolhas. Então, pesem muito bem tudo isso, a condição do paciente, o tipo de tumor que ele tem, né, a condição dos tutores, usem o bom senso para determinar qual é o melhor caminho a ser seguido. Sempre pensando na qualidade de vida dos animais. Eu vejo que isso é obrigatório. O nosso paciente, por mais que ele tenha câncer, né, acaba sendo obrigatório, é necessário que ele tenha qualidade de vida durante o tratamento. Tá? Então, busquem, né, caso não exista, busquem de alguma maneira devolver essa qualidade de vida pelo emprego do tratamento. E gostaria de comentar aqui, o cão hoje não é somente um cão, o gato não é somente um gato, né? Sem dúvida nenhuma, ele já se tornou um membro da família, né? E com certeza ele é importante para as demais pessoas que compõem essa família. Então, muita atenção, né, muita cautela, sempre dediquem muito carinho, muito amor, porque isso faz a diferença, né? Inclusive, ajuda a melhorar o prognóstico dos nossos pacientes, ok? Fica aqui novamente o meu contato, né, no Instagram, utilizo o Instagram aqui para divulgar os cursos que são realizados em Jaboticabal, bem como também os trabalhos que nós realizamos aqui pela equipe da oncologia. Esse é um dos cursos que nós temos aqui em Jaboticabal, um curso de aperfeiçoamento em oncologia de 20 meses, né, o qual é fornecido pela fundação existente aqui no campus. E um outro curso é o curso de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica e reconstrutiva. É um curso de 14 meses também, fornecido pela FUNEP, tá? Fica, aqui é uma imagem, né, do prédio principal da Unesp, em Jaboticabal, e uso essa imagem para, sei que tem vários estudantes acompanhando o conteúdo, para deixar as portas abertas, né? Temos aqui o serviço de oncologia, recebemos estagiários, infelizmente esse ano não vai ser possível, né, em virtude da pandemia, mas se Deus quiser, o próximo ano a vida volta à normalidade, e fica então o convite para quem quiser vir estagiar, vir participar do serviço, as portas estão abertas. E mais uma vez, gratidão e muito obrigado, né, pelo convite, né, por poder, mesmo de forma distante, voltar para minha casa. Sem dúvida, motivo de muita alegria. Meu muito obrigado. Obrigada, professor, pela excelente palestra, e mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora a gente vai para as perguntas. Temos várias. A primeira pergunta é da Bruna Tatiane, e a pergunta dela é: uma quimioterapia nesse primeiro caso serviria para abolir essas micrometa ou somente a formação de novos focos? Não, em algumas situações consegue destruir essas microlesões.
Por quê? É outro princípio de quimioterapia. É claro que isso a gente não pode dizer que vai acontecer em todos os casos, mas queria colocar, então, sempre trabalhar com princípios. Quanto menor a lesão, menor a quantidade de células neoplásicas presentes nessa lesão. Se são micrometástases, menor, né, possivelmente a quantidade de células neoplásicas. E, de forma mais efetiva, o tratamento quimioterápico vai acabar atuando. Então, é muito mais fácil controlar uma lesão pequena, uma microlesão, do que uma lesão maior, uma lesão macroscópica. Certo. A próxima é da Virgínia Fidalga. A ciclofosfamida seria o medicamento ideal para a quimioterapia metronômica, nesse caso de metástase pulmonar? Não digo que é o ideal, né? Acho que a gente não pode dizer o ideal, mas hoje é uma opção bastante empregada, né? Porque, assim, querendo ou não, a questão do fator limitante da metronômica é a questão de quais fármacos quais quimioterápicos hoje existem que podem ser administrados pela via oral. Não são muitos, e a ciclofosfamida é uma delas. Então, por conta disso, nós temos utilizado bastante a ciclofosfamida. E alguns trabalhos mostram uma certa ação da ciclofosfamida, diminuindo principalmente a densidade vascular, então comprometendo, de certa forma, a irrigação sanguínea. E outra alteração que foi vista, né, outro mecanismo relacionado com o uso da ciclofosfamida é a diminuição das células T regulatórias, das células TREG, como também são chamadas. São células relacionadas à imunidade. E uma vez que a gente consegue diminuir a população dessas células TREG, né, teoricamente, outras células mais ativas, né, do próprio sistema imune, elas conseguem atuar contra o tumor. Como, por exemplo, macrófagos do tipo 1, os macrófagos M1. Quanto menor a quantidade de células T regulatórias nesse microambiente tumoral, melhor a ação do sistema imune contra o tumor. Quanto maior a quantidade dessas células, pior a atividade do sistema imune contra o tumor. E já foi visto que a ciclofosfamida reduz a quantidade de células T regulatórias, né, nesse microambiente tumoral, bem como também a densidade vascular. Por isso que acaba sendo uma opção, além do que, né, ela é formulada, é vendida tanto, pode ser aplicada por via intravenosa, como também tem a formulação oral da ciclofosfamida. A próxima também é da Carolina Oliveira, e ela pergunta: professor, no caso citado, onde há neoplasia mamária com metástase pulmonar, iniciamos a químio e depois fazemos a ressecção cirúrgica? Boa pergunta. Às vezes, a gente esquece completamente o tumor primário, tá? Mas em alguns casos, se conseguir o controle efetivo da metástase pulmonar, aí sim podemos pensar na mastectomia, tá? A gente só inverte a ordem e parte para a mastectomia antes do início da químio, quando aquele tumor está ulcerado, né? Então, tem metástase pulmonar, só que eu tenho um tumor ulcerado, com contaminação bacteriana secundária, com um foco de infecção, né? Incompatível isso com químio. Então, temos que remover a área de ulceração para pensar, então, na quimioterapia. Caso contrário, pele estando íntegra, começamos com a quimio. E aí, caso seja possível, né, depois de algumas semanas, pensamos na mastectomia. E lembrando, né, pessoal, mastectomia ou mesmo intervenção
cirúrgica, bem como também o uso de alguns anestésicos inalatórios, pode favorecer imunossupressão. E se eu tenho imunossupressão, né, nesse pós-operatório, né, nós vamos abrir o caminho para o desenvolvimento tumoral. Então, tem que ter muito cuidado e avaliar aí quais são as melhores estratégias em termos de tratamento. A pergunta da Letícia Chelman, acho que é assim que fala, desculpa se eu errei. Quando uma paciente tem tumor mamário e metástase pulmonar, o tratamento quimioterápico é definido após a biópsia mamária? O ideal sim, né? Até para saber direitinho, né, se trata aí de um carcinoma mamário, né, na mama, possivelmente seja um carcinoma mamário, mas pode ter um mastocitoma, pode ter um linfoma, né, pode ter um liposarcoma. Então, sempre o ideal é buscar a realização da biópsia, né, tanto da lesão primária, como também da lesão metastática, né. De repente, a gente tem duas coisas diferentes. Pode acontecer? Pode. É frequente? Não. Mas pode ter um tumor com um diagnóstico no parênquima pulmonar e com outro diagnóstico no parênquima mamário. Então, por isso a importância do exame citológico, a importância da avaliação histopatológica. A pergunta também da Caroline Oliveira é a incidência de tromboembolismo pulmonar, principalmente após a químio, em cães com neoplasias em pulmão, é comum como em humanos? Na prática, eu não vejo isso. O que eu vejo em termos de lesões trombóticas, né, em cães, de tromboembolismo, em pacientes com câncer, eu vejo especialmente naqueles pacientes que são submetidos a grandes intervenções cirúrgicas, né, como, por exemplo, uma amputação, uma hemipelvectomia, ou, de repente, uma cirurgia de preservação do membro, como a limb sparing, ou, de repente, ressecções grandes de parede torácica, intervenções mais cruentas, mais traumáticas, e com um tempo de duração maior, aí sim eu tenho visto, né, uma certa frequência de tromboembolismo pulmonar em pacientes com câncer, mas não por conta de quimioterapia. A pergunta da Gabriela Fiuza é: recentemente perdi um cão com neoplasia pulmonar primária, adenocarcinoma bronquioalveolar multifocal no parênquima pulmonar, com metástases para adrenal e pleura parietal, confirmada em necrópsia microscopia. No último exame radiográfico foi identificada efusão pleural, que foi drenada sem erro de técnica. Em seguida, o animal desenvolveu pneumotórax, que sempre retornava, a cada 5 minutos mais ou menos, quando restabelecida a pressão negativa, o que pode ter desencadeado esse quadro pós-drenagem. Em primeiro lugar, meus sentimentos pela tua perda, enfim, sempre é muito triste, né, quando isso acontece. Mas eu acredito que esse pneumotórax tenha sido aí uma consequência da própria evolução do tumor. Eventualmente, podemos, no momento da drenagem, né, de certa forma, atingir o parênquima pulmonar, até pode acontecer, mas levando a pneumotórax. Mas, como eu disse, mostrei um caso para vocês, né? Às vezes o pneumotórax acaba sendo decorrente da própria evolução do tumor. A lesão cresce, chega um determinado momento que essa pleura visceral não suporta e acaba rompendo, né, permitindo a formação do pneumotórax. A pergunta da Alexandra Costa. Professor, pode comentar sobre a síndrome digitopulmonar, por favor? Posso comentar. Eu, na verdade, assim, eu não tenho tanta experiência com
com ela, são alterações que acontecem de forma concomitante, né, em pulmão e dígito, por isso o nome. Mas, assim, não sei porquê, quase eu não pego aqui, sabe? A gente quase não diagnostica aqui em Jaboticabal. Mas normalmente está relacionado aí com tumores, infelizmente, mais agressivos, mais metastáticos, né? De difícil tratamento. E sempre temos que contar que são em 2 locais distintos, né? Então, pulmão e dígito, né? O que dificulta ainda mais o tratamento. A pergunta da Laila de Jesus é: qual o padrão de sutura mais indicado para a síntese no pulmão, que garanta o não extravasamento de ar? Na verdade, tem vários padrões, mas de preferência tem que ser uma sutura contínua, tá? E não somente uma única linha de sutura, né? Normalmente 2 linhas de sutura, né, acabam sendo empregadas, e sempre temos o cuidado, né, antes de partir para o fechamento, né, definitivo aí dessa parede torácica, justamente aquele teste que eu comentei com vocês, né? Estilamos solução fisiológica no interior do tórax, de tal forma a cobrir, né, temporariamente aí todo esse parênquima pulmonar, né, que acabou de passar pela ressecção. Pedimos a gentileza do anestesista insuflar o pulmão e observamos se está ou não acontecendo extravasamento de ar. Né? Quando acontece, vamos observar a formação de bolhas, né, nessa solução fisiológica. Caso tenha, nós temos que reforçar a linha de sutura. Caso não tenha, removemos essa solução fisiológica, colocamos o dreno e partimos para o fechamento da parede torácica. A pergunta do Diego Mendes: o período de follow-up serve para todas as NEOs primárias pulmonares, professor? Em geral serve, né? A gente acabou, assim, não digo eu, né? A literatura acabou convencionando esse acompanhamento de 2 anos, né? Diferente dos pacientes humanos, que a tendência é que o médico, que o oncologista acompanhe por 5 anos, né? Em pacientes veterinários, nós acabamos acompanhando por 24 meses, por 2 anos. Se a recidiva, se a progressão, se o aparecimento de novas lesões não acontecer ao longo de 2 anos, dificilmente vai acontecer depois desse período. Não é impossível, né? A gente está frente a um paciente com câncer, então podemos esperar tudo dessa doença. Mas é pouco provável que aconteça depois de 24 meses de segmento, né? Se não aconteceu recidiva e novas lesões, né, é pouco provável que aconteça depois desse período. E agora a última pergunta da Patrícia Gonçalves é: a eletroquimioterapia pode ser indicada para tratar neoplasias pulmonares? Então, boa pergunta. Talvez num futuro próximo, né? O que eu vejo, né, cada vez mais pessoas utilizando essa modalidade de tratamento, especialmente para aqueles tumores mais superficiais, tumores cutâneos, tumores de cavidade oral, mas algumas pessoas já também utilizando para tumores de cavidade, né? Um exemplo é o professor Marcelo Montemor, inclusive com a preocupação de desenvolver equipamentos que cheguem nessa cavidade de forma menos invasiva, né? Equipamentos, inclusive, que possam ser colocados, né, com o mínimo trauma possível, né, e esse tratamento seria feito de forma assistida, usando o aparelho de vídeo, a toracoscopia. Então, possivelmente, num futuro próximo, sim, né, pode ser que seja uma realidade o uso da eletroquimioterapia para essa finalidade. As perguntas acabaram, professor. A gente agradece mais uma vez o senhor ter aceitado o nosso convite
E é isso. Eu que agradeço, obrigado. Então, pessoal, de coração, muito obrigado pela presença de vocês, né? Firmes e fortes, até aqui quase 9 horas da noite, e parabéns ao grupo de estudos, né? Com esse interesse na área da oncologia, bem como na área da cirurgia. Parabéns, é uma grande alegria estar aqui contribuindo com o grupo. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Todo mundo aqui admira muito o senhor, inclusive eu mesmo. Foi uma grande honra ter você aqui falando com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. Cris. Por aceitar o convite. Mesmo. Obrigado. Um forte abraço a todos, uma boa noite e um excelente descanso. Até mais. Boa noite, professor.